Desde muito jovem, Padre Pio compreendeu que a vida espiritual não é uma caminhada tranquila, mas um verdadeiro campo de batalha. Seus relatos são assustadores e, ao mesmo tempo, profundamente reveladores. Durante noites inteiras, ele era literalmente atacado fisicamente e espiritualmente por demônios que tentavam, de todas as formas, fazê-lo desistir de sua missão. Mas em meio a essas lutas, algo ficou claro para ele. O inimigo não resiste à presença da verdadeira humildade. Sim, é exatamente isso que o demônio não suporta. A humildade destrói sua soberba, rompe suas armadilhas e esmaga sua influência sobre a alma. Padre Pio costumava dizer que a humildade é o cimento da vida espiritual. Sem ela, qualquer construção desmorona. E isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual concreta. O demônio, em sua essência, é o pai da soberba, da vaidade e da autossuficiência. Por isso, quando encontra uma alma verdadeiramente humilde, uma alma que reconhece sua pequenez, que depende totalmente de Deus, que não busca glórias, elogios ou reconhecimento, ele simplesmente não consegue se aproximar. A humildade cria uma barreira que o inferno não consegue atravessar. Quantas vezes na nossa vida caímos nas armadilhas sutis do orgulho disfarçado? Daquele desejo escondido de ser reconhecido, de ter razão, de ser admirado, de não parecer fraco. E é justamente nesse terreno que o inimigo trabalha. Ele sopra pensamentos como: você não precisa de Deus o tempo todo. Você pode resolver sozinho. Você é melhor que os outros. E quando acreditamos nisso, abrimos brechas perigosas na nossa alma. Foi por isso que Padre Pio insistia: a verdadeira força do cristão não está em parecer forte, mas em reconhecer-se fraco. E justamente aí, Deus se manifesta. Certa vez, Padre Pio confidenciou a um de seus filhos espirituais que a maior vitória sobre o demônio não vem de grandes exorcismos, nem de rituais espetaculares, mas sim de atos simples e ocultos de humildade. Quando uma alma se ajoelha, quando reconhece seus pecados, quando pede perdão, quando aceita uma humilhação sem reclamar, quando escolhe calar ao invés de revidar, cada uma dessas atitudes faz estremecer os pilares do inferno. Porque é nesse terreno da humildade que Deus habita. E onde Deus está, o mal não suporta permanecer. E talvez, sem perceber, você esteja enfrentando hoje batalhas invisíveis que têm drenado sua energia, sua fé e sua esperança. E sem saber, talvez a chave que te falta seja exatamente essa. A humildade não é se colocar como um derrotado, nem se desprezar. É sim se colocar no lugar certo. Entender que sem Deus somos nada, mas com Ele somos invencíveis. Padre Pio aprendeu isso sangrando, lutando, caindo e levantando. E agora essa mesma verdade chega até você, não por acaso, mas porque Deus quer te revestir hoje dessa armadura espiritual que o inimigo não suporta enfrentar. Mas o que realmente impressiona nas experiências de Padre Pio é como a humildade não era para ele apenas uma virtude teórica, era uma prática diária, uma disciplina constante, uma entrega radical de si mesmo a Deus. Ele sabia que a humildade não surge do acaso, nem é fruto de simples boas intenções. Ela é forjada nas dores da alma, nos desafios diários, nas pequenas e grandes escolhas que fazemos, principalmente quando somos feridos, injustiçados ou tentados a reagir com orgulho. E é exatamente nesses momentos que se define se somos servos de Deus ou escravos de nossa própria vaidade. Padre Pio ensinava que toda vez que uma pessoa busca justificar-se a qualquer custo, defender seu próprio nome, alimentar discussões para provar que está certa, ela abre portas espirituais que fortalecem o inimigo. Porque a soberba não é apenas uma falha de caráter, é uma brecha espiritual gigantesca que permite que o mal se infiltre na mente, nos pensamentos, nos relacionamentos e principalmente no coração.
E quanto mais alimentamos esse ciclo, mais fracos espiritualmente nos tornamos, mais distantes da graça ficamos e mais vulneráveis às investidas do maligno. Ele dizia ainda que o diabo é extremamente inteligente e conhece nossas fraquezas. Sabe exatamente onde tocar, que pensamentos semear, que lembranças ativar e que sentimentos despertar para que nossa alma se revolte, se irrite, se encha de vaidade e orgulho. E quando isso acontece, ele não precisa fazer muito mais. Porque uma alma orgulhosa, mesmo que reze, mesmo que vá à missa, mesmo que aparente estar próxima de Deus, já começa a se desligar silenciosamente da fonte da graça. E esse desligamento é exatamente o que o demônio deseja: afastar a alma da luz, isolá-la na escuridão do próprio ego. Por isso, Padre Pio constantemente alertava: quando você perceber que está sendo tomado por pensamentos de superioridade, de crítica excessiva, de julgamento, de desejo de vingança, de raiva, de impaciência, de querer ter razão a qualquer custo, pare, respire e naquele instante faça exatamente o contrário do que o seu orgulho manda. Ajoelhe-se, mesmo que seja espiritualmente. Peça perdão a Deus. Reconheça sua pequenez. E nesse simples gesto interior, você já começa a desarmar todo o plano que o inimigo preparou contra você naquele dia. O mais poderoso, segundo ele, é entender que a humildade não é fraqueza. Ao contrário, é a maior força que uma alma pode possuir. Porque quem se faz pequeno, Deus exalta. Quem se esvazia de si, Deus preenche com sua graça. Quem se anula no orgulho se torna invencível na fé. E quando uma alma vive nessa verdade, o demônio não encontra brechas. Ele simplesmente não suporta permanecer onde há humildade, porque a presença de Deus se torna tão forte, tão luminosa, que toda treva se dissipa instantaneamente. Padre Pio também revelava que o demônio tem um pavor absoluto da obediência. Sim, junto da humildade, a obediência se torna uma segunda espada espiritual que simplesmente destrói as forças das trevas. E não é qualquer obediência, é aquela que nasce da entrega total à vontade de Deus, mesmo quando ela não faz sentido, mesmo quando ela parece difícil, humilhante ou desconfortável para o ego. Porque se a soberba foi a primeira queda de Lúcifer, a obediência é o caminho que reacende na alma a luz que o inferno não suporta ver. Ele costumava dizer que as almas que obedecem cegamente a Deus e dentro de suas vocações aos seus superiores ou às inspirações do Espírito Santo são as mais temidas no mundo espiritual. O demônio não suporta quando alguém diz: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, porque nesse exato momento aquela pessoa rasga o contrato invisível com o orgulho, com o ego, com as próprias vontades e se coloca inteiramente nas mãos de Deus. E quando isso acontece, o mal perde qualquer acesso àquela alma. Quantas vezes, nas direções espirituais que fazia, Padre Pio confrontava pessoas que, mesmo rezando, mesmo frequentando a igreja, resistiam às inspirações de Deus. Queriam fazer do seu jeito, no seu tempo, na sua lógica. E ele olhava nos olhos dessas almas e dizia: se você não se dobrar agora, o demônio te dobrará depois, mas pela dor. E essa é uma verdade brutal, porque a desobediência não é só um ato exterior. É um movimento interno da alma que se fecha, que se endurece, que se afasta do fluxo da graça. E nesse espaço, a tentação se fortalece. Existe algo profundamente poderoso no ato de render-se. Quando uma alma, no meio da sua dor, da sua luta, das suas incertezas, é capaz de dizer sinceramente: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo saída, mas eu me entrego. Eu não tenho forças, mas faço a tua vontade. Nesse exato instante, legiões de demônios são desarmadas. Porque eles não sabem o que fazer com uma alma que, mesmo esmagada, se recusa a desconfiar de Deus. É uma arma invisível, mas devastadora no mundo espiritual.
Padre Pio vivia isso na carne. Suas doenças, suas dores, suas perseguições, seus sofrimentos interiores não foram castigos, mas sim ferramentas de Deus para moldar nele uma obediência absoluta. E é por isso que sua presença, até hoje, aterroriza o inferno. Porque ele se tornou, em vida e depois da morte, um ícone vivo do que acontece quando uma alma escolhe se esvaziar de si mesma e se encher da vontade divina. E esse mesmo caminho, com toda a sua força espiritual, hoje se apresenta diante de você. Não como uma teoria, mas como um chamado urgente à transformação. Mas há algo ainda mais surpreendente nas revelações de Padre Pio. Algo que muitos ignoram, mas que no mundo espiritual é tão real quanto o ar que respiramos. O demônio não suporta de maneira alguma a presença da verdadeira pureza de coração. Sim, a pureza. E não se trata apenas de pureza no sentido físico ou moral, mas de uma pureza muito mais profunda. Aquela que nasce de uma alma que busca sinceramente agradar a Deus em tudo, que rejeita não apenas os pecados externos, mas também os pensamentos impuros, as intenções maliciosas, as palavras venenosas, os desejos ocultos que contaminam o espírito. Padre Pio dizia, com uma seriedade que chegava a gelar a alma, que o mundo espiritual se organiza em torno da luz ou da treva que cada pessoa carrega, e a pureza espiritual brilha de tal forma que onde ela está, o mal não consegue permanecer. Por isso, o inimigo faz de tudo para poluir a mente, sujar os pensamentos, infiltrar imagens, lembranças, memórias e tentações que vão, aos poucos, manchando a alma. Porque ele sabe que, quanto mais impura a mente e o coração, mais fraca se torna a conexão da alma com Deus e mais vulnerável ela fica aos ataques espirituais. Quantas vezes Padre Pio relatou que nas confissões ele via claramente o estado das almas. Ele não precisava que a pessoa dissesse uma palavra sequer, bastava que ela se aproximasse, e ele percebia, como uma luz ou uma sombra, se aquela alma estava na graça ou na desgraça espiritual. E quando encontrava uma alma verdadeiramente pura, ele dizia que aquilo era uma visão tão bela, tão radiante, que fazia até os sofrimentos que ele carregava desaparecerem por alguns instantes. Porque uma alma pura é, para Deus, uma joia rara, e para o demônio, uma tortura insuportável. E talvez você, ao ouvir isso, esteja percebendo como, sem nem se dar conta, tem permitido que pequenas coisas contaminem sua vida espiritual. Talvez não sejam grandes pecados, mas pequenas concessões diárias. Aquela crítica que parece inofensiva, aquele pensamento maldoso que você não combate, aquela impaciência que você justifica, aquele conteúdo que você consome e que você sabe que não te edifica, mas que você tolera. Tudo isso são como pequenas manchas que, somadas, vão apagando o brilho da sua alma e abrindo brechas perigosas no seu campo espiritual. Padre Pio ensinava que a pureza não é algo inalcançável. Pelo contrário, é um caminho que se faz de escolhas conscientes, diárias, às vezes custosas, mas absolutamente libertadoras. E ele garantia: quanto mais uma alma busca a pureza, mais forte ela se torna espiritualmente. O demônio não suporta estar onde há pureza, porque a pureza reflete a própria presença de Deus. E uma alma que se dedica, mesmo que caia, mesmo que tenha limitações, mas luta sinceramente para manter seu coração limpo, se torna um farol de luz no meio das trevas. E onde há luz, as trevas simplesmente não podem permanecer. E há um último elemento que, segundo o Padre Pio, o demônio simplesmente não suporta. E talvez este seja de todos o mais poderoso, o mais devastador para o inferno e, ao mesmo tempo, o mais esquecido por muitos cristãos hoje: o amor ardente por Deus. Sim, um amor que não é apenas declarado da boca para fora,
mas que se traduz em vida, em entrega, em sacrifício, em disposição constante de fazer a vontade divina, custe o que custar. Padre Pio dizia que uma alma apaixonada por Deus se torna absolutamente impenetrável pelas forças do mal. Esse amor não nasce do comodismo, nem da religião vivida por hábito, nem das práticas feitas mecanicamente. Ele nasce de uma decisão interior, de uma busca intensa, de um desejo insaciável de se unir ao coração de Cristo. E quanto mais a alma se lança nesse amor, mais o inimigo se desespera. Porque não existe defesa mais impenetrável, nem muralha mais alta do que uma alma que ama profundamente a Deus. O demônio simplesmente não encontra espaço onde o amor divino arde com força, porque todo o seu império de trevas se alimenta do vazio espiritual, da frieza, da indiferença e da tibieza. Padre Pio costumava dizer que o maior sofrimento do demônio não é ver uma alma que reza, mas ver uma alma que ama verdadeiramente. Porque a oração, quando não nasce do amor, pode ser seca, vazia, mecânica. Mas quando vem do amor, ela se torna uma chama que queima o inferno inteiro. E é por isso que ele insistia tanto em cultivar esse amor, pela adoração, pela meditação da paixão de Cristo, pela Eucaristia, pela contemplação dos sofrimentos de Maria, pela oferta dos próprios sofrimentos diários, grandes ou pequenos, em união com Deus. Quantas vezes ele dizia, olhando nos olhos de quem o procurava, ame a Deus acima de tudo, e o diabo fugirá de você. Não é uma promessa simbólica, é uma verdade espiritual absoluta, porque o amor destrói as fortalezas do ódio, do medo, da dúvida, da ansiedade e de todas as sombras que o inimigo tenta lançar sobre nossas vidas. E é justamente esse amor que precisa ser cultivado, alimentado, protegido, como se protege uma chama no meio de uma tempestade. E acredite, o mundo fará de tudo para apagar essa chama. Mas quem persevera, quem mantém essa luz acesa, se torna intocável pelas forças do mal. Portanto, o que Padre Pio revela a nós não é apenas um segredo místico, mas uma estratégia espiritual concreta, acessível e profundamente transformadora. A verdadeira humildade, a obediência radical, a pureza de coração e o amor ardente por Deus são as 4 armas que fazem o inferno tremer. E se você colocar isso em prática, se você decidir hoje mudar a sua vida espiritual, se comprometer de verdade, você não só verá as cadeias do mal se rompendo, como também experimentará uma paz, uma força e uma luz que o mundo não é capaz de oferecer. Porque essa luz vem do próprio coração de Deus.